que você não consegue, pelo menos uma vez na vida, agir com a razão e não com o sentimento? Você não se dá conta que se fizer isso aqui, vai dar problema lá na frente? Nossa, doutor razão, sabe tudo, não tem negócio de sentimento. O dia a dia, quem tá sofrendo, quem tá passando sou eu, não é você. Você tá pensando lá na frente e eu aqui sofrendo no dia a dia. Salve Maria! Salve Maria! Desentendimento é normal? Acontece no seu casamento? Você acha que é normal ou você acha que ter desentendimento pode ser um sintoma de seu casamento estar mal? Então, vamos primeiro ter uma certeza do que é o termo desentendimento. Tô até aqui, nós estamos com o notebook aqui do nosso lado. Primeiro, não deixe de se inscrever no canal. Se você não viu os vídeos anteriores, Dê seu like. Isso, comente e compartilhe. Os vídeos que vamos tratar nós dois vão ser vídeos mais concretos, do dia a dia, tá? Da família. Então, desentendimento. Olha o que diz o dicionário sobre desentendimento, hein? Ato ou efeito de desentender-se, falta de entendimento, desacordo, mal entendido. É normal que haja desentendimento? É normal. Sabe por que é normal? Porque os cônjuges, eles vêm de famílias diferentes, de modos de ser diferentes, de educações diferentes, às vezes até de países diferentes, ou mesmo aqui no Brasil, que é um país muito grande, se você tiver muita diferença até de estados do Brasil, você vai notar que isso interfere muito no temperamento e no modo de ser de cada um. Né? Então é muito importante antes do casamento, por isso, você conhecer com quem você está casando, qual que é o temperamento dele, como que ele é, porque no dia a dia a gente vai passar por circunstâncias onde um vai pensar de um jeito e outro de outro jeito, o que é normal. E não tem jeito. Após o pecado original, tudo se desregrou na nossa natureza. Por isso é normal que exista desentendimento. Gente, só não estranhe barulhos, como ela já disse no outro vídeo, a gente não tem estúdio, então a gente está gravando aqui em casa mesmo. Então, voltando ao tema, desentendimento é normal. Não confundam desentendimento com automaticamente brigas. Não é isso. São duas coisas bem diferentes. São duas coisas bem O diferentes. desentendimento é porque nós somos diferentes. Apesar de nós sermos uma só carne, da gente ter se escolhido para cumprir a missão do matrimônio, nós somos diferentes. Nós viemos, inclusive, de questões até físicas diferentes. Agora, quando a gente fala de briga, é algo mais sério. Então vamos lá, por que o desentendimento às vezes vai dar em briga? Vamos lá então, por exemplo, em exemplos concretos de desentendimentos. O que são desentendimentos? Do dia a dia. Eu não estou tratando aqui de desentendimentos de doutrina católica, de fé, porque... Nem de pecado. E eu creio que nós estamos tratando aqui para pessoas que nos seguem, que querem levar uma vida católica como se deve. Então, quando se trata de fé e de moral, não pode haver desentendimento, senão é melhor nem casar. Estamos entendidos quanto a isso. Que a verdade da fé é a verdade da fé, não é minha nem dele, é da fé. Aí não pode haver desentendimento, senão a pessoa nem faria parte da igreja. Então, vamos lá no exemplo concreto. Vamos de nós dois aqui. É uma coisa que, durante um tempo, criou uma certa rusga, mas depois não teve problema. Ela é uma pessoa extremamente comunicativa por temperamento. E eu sou uma pessoa mais fechada por temperamento. Bem fechado, gente. Não, quando eu conheço... Ele é mais novo que eu, deixa eu só falar isso. Ele é não, mais... tá vendo? Não, ele é mais novo que eu, porque eu tenho 42 e ele tem 38. Você tinha que falar isso? Normal, acontece. E o que acontece? Ele é o velho da casa. O velho da casa que é o seguinte, com todo respeito que eu te amo, a gente tá aqui falando sobre família, mas o que acontece? Ele que é o velho da casa, ele é que gosta de tudo, assim, muito certinho, ele é muito de rotina, agora eu tô falando até uma coisa boa, ele é muito de rotina, o temperamento dele é colérico, então ele é uma pessoa que às vezes ele não explode, mas ele vai guardando certas coisas, então é um temperamento diferente. Tem a nossa filha aqui atrás. Eu sou sanguínea. Risada, tá? Nós temos uma sanguínea 1.000.000%. E com um colérico. Então, o que acontece? É normal. Vamos supor, nós vamos à missa. Mas ultimamente acho que eu tô até um pouco colérica também. Um pouquinho. Nós vamos, por exemplo, à missa. Termina a missa, automaticamente eu saio da missa e vou direto pro carro. Por quê? Eu não.
Mas eu Ela- sempre faço esse propósito. É. Eu falo, hoje eu vou sair da missa e vou direto pra casa. Vou direto pro carro. A Giovana tava aqui, o que foi, Gi? Pode Ela falar. cumprimenta até a pilaça na igreja. É ela tem isso que aí. cumprimentar todo mundo. Se ela Gente, não mas é que você vai cumprimenta todo mundo, ela encontrando, não é vai aquela embora. pessoa que você não viu. É isso. Aí depois é uma pessoa que você tem que falar, lembrou que você tem que falar alguma coisa. E Então, isso, por eu acho exemplo, isso tão normal. isso pode gerar um desentendimento. Com os anos de matrimônio, nós fomos nos dando conta, tanto ela quanto eu, que existem coisas que devem ser aceitas. É. Se isso não fizer mal um ao outro, eu devo aceitar. Eu vou pro carro. Não, e eu chego no carro, assim, eu acho que se fosse outro marido, no sentido de não ter passado pelo que a gente passou, ele estaria, assim, cuspindo fogo, né, gente? Mas não, eu fico lá, né, cumprimentando, que é normal, tá? Na minha concepção. Claro, tirando quando a gente não tem, se a gente tiver algum compromisso que precisa sair, normalmente ela sai mais rápido. Mas não perdão. tendo isso, eu deixo sempre ela à vontade. E aí, quando eu chego, ele tá tranquilo, ele liga o carro, a gente vai embora e eu conto pra ele o que eu conversei, o que aconteceu. Só que aí, gente, isso aí é uma coisa que eu queria confessar aqui. Mais até do que ela entender, eu entender que ela fique conversando, que eu acho que é até mais fácil, eu acho que é mais difícil pra mulher entender que eu vá pro carro. Porque eu vejo que tem mulheres que querem que o marido fique grudado nela o tempo todo. Ai, gente, é insuportável. Não seja isso. assim, mulheres. Porque deu tempo do seu esposo, já que ele não pode, quer dizer, nós funcionamos assim, a gente chegou a essa conclusão. Por quê? Eu continuei cumprimentando, eu tô falando que eu acho certo, mas na verdade o que é certo pra mim não necessariamente pode ser bom para ele. E o que é certo pra ele não necessariamente pode ser agradável pra mim. Então são duas coisas importantes. Então ele chegou à conclusão que era do meu temperamento, que não era uma coisa má em si. E, obviamente, também que existem dias e dias. E aí que eu acho que a gente tem que aprender a olhar pro outro, que é o Isso. seguinte, um dia que eu percebo que você tá muito cansado, Isso. ou que ele tá com alguma dor, porque às vezes o pezinho dele, né, amor, dá Sério? dá umas dorzinhas, né, na coluna, alguma coisa assim. Ah, E se eu vejo que ele tá com dor, é claro que eu não vou ser a mulher que vou ficar lá 1 hora falando. Não, obviamente eu vou pro carro mais rápido porque a minha atenção primeira tá nele. E, gente, nós estamos dando um exemplo nosso, porque nós não queremos, às vezes, dar exemplos de outras pessoas, as pessoas não se ofenderem, mas aplique-se, vai aplicando na sua vida. E aí, eu acho bonito ela compreender isso, como às vezes também pode ser que eu tenha que ficar lá com ela. Então, cabe aqui virtude, tá? Virtude. E Eu aí, eu acho- queria só, antes Ah. de dizer uma coisa, isso é muito importante, nós fizemos um story no Instagram, Uhum. tudo que nós estamos tratando aqui, isso é um adendo ao vídeo, não adianta você querer praticar sem rezar, tá? Então, qual que é a base de se ter um relacionamento Sem bom? ter um objetivo de que É. é a santificação. A base do relacionamento bom, descobrir o temperamento dos outros, o jeito não vai adiantar nada. A base para você começar um bom relacionamento, você reza o rosário com seu marido ou com sua família, você reza o terço todos os dias. O rosário, desculpe, não tem desculpa para não rezar. Você procura a comunhão, a missa quando possível. Então, essa é a base. Se você não fizer isso, nem é bom É muito desliga o difícil, vídeo, vai muito assistir. difícil. Vai assistir o negocinho do TikTok, Porque, o que for, tá bom? o Porque senão nosso- não adianta. O nosso fundador, o Monsenhor João Clá, ele dizia que é na adoração ao Santíssimo Sacramento, que é na Santa Comunhão, que nós vamos ter forças. A nossa alma, ela sai com mais desejo de praticar a virtude quanto mais contato eu tenho com o sacramento. Porque, por exemplo, se eu tenho muita fome e eu vou almoçar, a minha fome passa. Na vida espiritual é diferente. Quanto menos você se alimenta da vida espiritual, menos fome você tem. Então, se você vai falando, eu rezo um terço, mas hoje eu vou rezar menos, daqui a 1 ano você está rezando muito menos. E se você, ao contrário, vai alimentando a sua oração, hoje eu estou rezando 1 dezena do terço, amanhã eu vou rezar 2, hoje eu estou rezando 1 terço, amanhã eu vou rezar 2 terços. Depois vai passando o tempo, Isso. você vai tendo mais fome de santidade, de vida espiritual muito mais bem levada. Você vai conseguir sobrenaturalizar também todas as coisas, porque se você pegar as coisas e ficar levando ali no prático, que as coisas estão acontecendo comigo, eu sou perseguida, minha vida tá um desastre, eu não aguento mais. O que acontece? Você não tem os olhos postos no Isso, sobrenatural. essa é apenas um adendo do vídeo, tanto desse vídeo quanto os outros. Se você quer levar uma vida de família santa, comece por rezar. Mas vamos voltar. Eu estou dando esse exemplo. E aí pode entrar em outros. Vamos supor, por uma situação de desastre financeiro na família. O que acontece, tá, gente? Acontece mesmo. Se acontece, meu Deus. Aconteceu com o Jó e nós conhecemos muito casos de aconteceu com o Sr. Dr. Plínio, aconteceu isso. Então vamos supor,
a família tinha uma rotina de vida. Então ela conseguia tomar todas as refeições juntas, numa mesa. De repente a pessoa perde, fale, perde tudo, cai num local, tem que morar num local muito mais simples, ela não consegue mais manter aquela sacralidade bonita e de muitas coisas. Nessa hora tem que haver um equilíbrio de ambas as partes e, por amor de Deus, aceitar certas circunstâncias, e aí cabe ao homem também. Porque, gente, quem carrega o baque do dia a dia é a mulher. Então vamos supor, a gente sentava à mesa... E a mulher também, por característica própria, ela sente mais o dia a dia. Porque o homem, Isso. ele vê o problema e aí ele vai no médio e longo prazo, né? E a mulher não. A mulher, ela tá sentindo ali no dia a dia os problemas que acontecem. Então, nesse caso... E cabem circunstâncias de adaptações que às vezes não são ao ideal. O Dr. Plínio tinha uma frase muito bonita. Ele dizia assim, nós sempre devemos estar com o nosso pensamento de realizar aquilo que é ideal, mas tendo a certeza de que 90% da vida a gente vai conseguir fazer o realizável. Ele mesmo, um homem de tanto desejo de construir tantas coisas maravilhosas, teve que me levar uma vida muito mais dentro E do depois realizável. a gente acaba vivendo uma vida que é impossível. Porque a gente tem, às vezes, uma visão da santidade que eu vou acordar um dia e tô santo, né? E aí eu já tô santo, eu vou tomar o café da manhã, o meu marido fala, esposa, onde é que tá minha camisa? Eu falo, vou buscar para o Senhor, não se preocupe, e eu não vou nem sentir um desejo de mandar ele procurar a camisa. Isso é uma ideia romântica da vida, sentimental. E a vida passa por fases. Por exemplo, nasceu um filho. O marido tem que compreender que a mudança a mudança hormonal, a mudança física, a mudança temperamental da mulher, e aí ele tem que ser um apoio, não ficar pesando e exigindo. Não ficar pesando, exigindo coisas exigindo dela que ela não vai não vai conseguir nesse momento. Se torna muito impraticável. E no casamento, o que a gente está falando hoje? Tem desentendimento no casamento? Tem. Existe. Esses desentendimentos que vai dar subterfúgios para a prática da virtude. Então... Subsídio, na realidade, que vai dar Subsídio, vai dar base. condições Desculpa, eu pra... quis falar difícil, falei errado. Então, mas o desentendimento, a gente quis mostrar isso, porque às vezes a pessoa que vai falar sobre o casamento, ou as pessoas que vão falar, a tendência é achar que a gente vai florir como se o casamento é um mar de rosas, que não tem problemas. E aí eu vou dizer, pega aí um exemplo seu. Pega um exemplo seu do dia a dia e vê aquilo que você pode, por assim dizer, ceder um pouco. Aí que é o problema. Desentendimento. Ele vai acontecer, então. Ela gosta de conversar e eu não gosto de ficar conversando com as pessoas quando saio de algum lugar. Isso, quando eu trato o desentendimento, é isso. Agora, se ela chegasse no carro e nós começássemos a brigar, aí já passaria o desentendimento e já seria falta de virtude. E hoje nós temos a Giovana, que ela participou dos Arautos do Evangelho, estudou lá, mas hoje ela está em casa conosco. E aí é um ponto muito importante que nós temos que dizer. Por que a briga ela não pode acontecer? Ela tem que ser evitada. Se acontecer depois, obviamente, tem que se pedir perdão e tem que se reconciliar e tem que chegar num consenso. Mas, sobretudo, eu tenho uma filha, que agora é adolescente, mas tem os pais que têm crianças, e, enfim, não interessa a idade. Não se briga pai e mãe na frente dos filhos. Aqui nós começamos a entrar na solução do problema, porque a gente tratou do tema, agora vamos entrar na solução. Tem coisas na vida que a gente erra, mas tem coisas que tem que ser evitada a qualquer custo. Briga então, na frente dos filhos. Briga na frente dos filhos. Não dá. Imagina, um padre uma vez disse uma coisa muito bonita para um casal amigo nosso, que nós, acho que cada um tem que levar para a vida inteira. Imagina que, porque para a criança o pai é Deus e a mãe é Nossa Senhora. Você imagina que nós víssemos Deus e Nossa Senhora brigando. Pense um pouquinho aí. Acabaria conosco? Então imagina que a criança vê o pai e a mãe brigando, sobretudo quando ela está numa fase de formação de caráter. Não, e para a própria constituição física da criança, Isso. Psicológica, isso pode fazer com que ela tenha problemas no futuro. O Monsenhor João Clá, seríssimo, grave. O Monsenhor João Clá dizia que um dos exemplos bons que a mãe dele deu para ele foi que ele nunca viu os dois brigarem. Então, quando houver desentendimentos, não discutam na frente das crianças. Quando estiverem sozinhos na sala, no quarto, sentem e conversem. Olha, aquilo não me agradou, isso não me agradou. Porque na frente das crianças, isso é que fique claro. Hein? Mas às vezes eu erro na educação dos meus filhos. Calma, Nossa Senhora vai dar um jeito. Mas tem coisas que tem que ter não dá. Aí tem que tomar cuidado mesmo. Uma coisa importante, Fernando, que eu acho importante falar, que é o seguinte. Aqui nós estamos falando
o Fernando e eu, nós temos a mesma fé católica, nós seguimos o mesmo ideal e nós temos os mesmos interesses e ideias também, e princípios. Obviamente, eu acho que muitas pessoas que também podem vir assistir esse vídeo podem ser pessoas que o marido ou a mulher não estejam nos mesmos ideais, às vezes sendo até de Pode, outra claro, religião. Então, o que a gente faz? Meu Deus do céu, então quer dizer que esses conselhos só vai servir para aqueles que estão juntos, nos mesmos ideais? Não, não. Por quê? Se a minha esposa ou meu esposo não está no mesmo círculo que eu estou, de ideias, de princípios, de religião, de objetivo de vida, o que está assistindo o vídeo vai ter que rezar por essa pessoa e através do exemplo ela vai perceber Para o o casamento quanto é a dar- sua Para o fé. casamento dar certo, basta um querer. Basta um querer. Tá. Então, quando um não quer, dois não brigam. E quem quer manter um casamento bom, se um quer, se um reza, se um pratica a virtude, Deus vai dar um jeito, aconteça o que acontecer, ainda que seja na hora da morte, o seu cônjuge vai se converter. Agora, vamos lá. Aí entra uma coisa aqui, mais importante de tudo, que é a conclusão do tema. Quando o desentendimento descamba para briga. Sempre quando existe um desentendimento, que é o normal, nós dissemos, quando ele descamba para briga é quando entra o amor próprio. E aí vem uma frase do Monsenhor, que diz assim, no desentendimento, vence quem cede e deixa o outro ter razão. Então, no desentendimento, quem vence? Quem briga, quem diz bosta pro outro que ela errou, porque eu dizia para ela. É porque o ser mundano é assim, né? É O isso. mundano, ele não tem que levar desaforo pra casa. Que palhaçada é essa? É Eu vou isso. levar desaforo pra casa? Eu vou deixar o meu marido falar comigo assim? Não. Na verdade, as mulheres fortes do evangelho e os grandes santos fortes do evangelho ou da história, mas eu tô falando das mulheres fortes porque a gente também vai tratar sobre esse tema, são aqueles que sabem ceder, que sabem calar, que sabem ficar em silêncio na hora E que olha, precisa. posso dizer, então, no desentendimento, vence quem cede e quem deixa o outro ter razão. É. Ah, mas eu já ouvi essa frase, hein? Ah, mas se eu não corrigi-la, ela vai continuar com esse defeito. Meu amigo, quem é você para querer corrigi-la? Você nunca pensou em se corrigir, não? Você não pensou que a vida é uma via de mão dupla? Se às vezes você acha com que ela é chata, com que ela é insuportável, será que você não é para os outros? Porque, então, ceda. Ah, mas e se eu passar a vida inteira cedendo? Você vai passar a vida inteira dando alegria no céu e com certeza com esses atos você vai salvar uma delas e de outras pessoas. Exatamente. E aqui vem um trecho do livro que a gente estava lendo aqui antes, que é a conclusão, que eu acho muito bonito. Todos os livros que a gente usar, depois a gente vai deixar na bio do Isso. Instagram, porque são livros muito interessantes que nos ajudaram muito. Esse aqui muita gente conhece, é o livro da maturidade do padre... Pequenininho, ó, fininho também. Foi bispo de Nova Friburgo, Dom Rafael Oliano Cifuentes. Inclusive... O Monsenhor gostava dos escritos dele. Muito, ele Gosta tem dos livros escritos. muito interessantes sobre o matrimônio. Uhum. E um trecho do livro, ele disse uma coisa bem interessante aqui, que é a solução. Qual que é a solução para não descambar para briga ou quando descambar a gente ceder? Ele diz assim, ó, já reparamos na coincidência que há entre pessoas felizes e pessoas generosas? A gente já reparou? Às vezes a pessoa é simples, não tem muita coisa, mas é uma pessoa feliz. Só que você vai Porque ver, é generosa. ela sempre vai estar ajudando os outros. A generosidade faz a pessoa feliz. Então, olha só, é o primeiro ponto. Existe uma ligação entre pessoas felizes e generosas. E que o homem generoso, ao invés de buscar uma felicidade concentrada em si, sente-se feliz com a felicidade alheia. Então, quando eu cedo numa discussão, numa briga, e vejo que aquilo se amainou e causou um bem-estar nela ou ela em mim, me causa alegria, porque eu sei que eu deixei ela feliz. É isso aí. Para conseguir essa personalidade generosa, é necessário deslocar o centro dos interesses e passá-los do eu para os outros. A gente vê, até conversando com a Grazi, a gente tem visto muito isso. Casais que começam a namorar e ter uma vida, depois casam, se fecham e começam a levar, se preocupar, tem que se preocupar com a sua vida. Claro que ela vai ter menos tempo depois de casar, ter filhos, para participar de um conjunto, mas tomem cuidado, porque quando a pessoa se fecha em si ou na sua família, fecha-se a sua família, as coisas não andam bem, porque pessoas generosas que se doam pelos outros são as mais felizes. Dentro das obrigações que eu tenho no meu matrimônio, como mãe e esposa, também é bom, é saudável, isso que o Fernando está dizendo, nós compartilharmos algo com
outros casais, com outras famílias, com amigos. Por quê? Esse partilhar, esse dar de si, faz com que com que você fique só rodando em volta do seu próprio eu. Porque o eu, gente, você sabe, você escreve a palavra Deus, aí você tira o D e você tira o S, fica o eu. Então, quando você tira Deus da sua vida, só sobra você. Infelizmente, nós somos pessoas que não nascemos para viver no nosso egoísmo. E é Nós curioso nascemos para Deus. e é curioso que a pessoa ela vai usar todos os problemas que ela vai dizer para não ajudar os outros, são às vezes lícitos, hein? Ilícito, claro. Só que aí ele continua. As pessoas maduras, a gente fica falando, nossa, eu preciso O amadurecer. que é Olha só. maturidade, né? As pessoas maduras concentram a sua vida não no seu mesquinho planeta. Então, se você está com um problema, veja se você não está voltado só para o seu mesquinho planeta, para o seu trabalho, para o seu dinheiro. Não, eu tenho que me preocupar. Nossa. Porque é o outro, É. Veja só. Ah, mas o outro é cheio de defeito, eu não suporto ele. Gente, não existe lugar no mundo que você não tenha pessoas com defeitos. E quanto mais você caminhar para a virtude, mais defeito você vai ver no outro. Quem fala muito isso é porque, na realidade, é o único lugar que existe que não tem defeito é a alma da pessoa. Mas vamos lá. Relaxa, né? Colérico. Mas nas necessidades do universo todo que o rodeia. Então, se eu vivo... A pessoa madura é aquela que sai de si mesma e se preocupa com os outros. Pronto, isso é maturidade. E aí vem, que é o final do vídeo, para não ficar muito longo, já tá longo, tá com 20 e pouco, vai dar mais 20 Isso é minutos. importantíssimo, olha só. Qual que é a solução, então? Não tem jeito. Amor é a capacidade de doar-se pelos outros. Dr. Blin tinha a definição da frase amor. Inclusive, você vai tratar isso num vídeo sobre o que é o amor verdadeiro, em breve. O amor é a capacidade de sofrer com alegria por um ideal. Então, ele diz aqui no final: a pessoa imatura, escreve Henrique Rojas, idealiza a vida afetiva e exalta o amor conjugal como algo extraordinário e maravilhoso. Peraí, olha. Não é isso. Então, quer dizer, a gente julga o amor, que é o seguinte: ele tem que me dar atenção 24 horas. Ele tem que falar que eu sou linda é um 24 filme de Hollywood. horas. Então é um filme romântico que ele chega e fala: então, amor, você trabalhou bem? Como foi o seu dia? Não, claro que você vai perguntar, né? Como foi o dia dele. Mas acontece que nem todo dia é assim. Nem todo dia nós estamos bem. A mulher, por exemplo, ela tem momentos na vida dela, ou no mês dela, enfim, que ela tem certas melancolias, porque a melancolia é muito mais dada à mulher do que ao homem, por exemplo. E que ela também não está querendo fazer todo esse coisa... Amor. Só que olha interessante, né? Não, fala. Amor não, porque na verdade isso é uma imagem errada do amor. Né? De que o vai amor, ser tudo assim... Amor Lê essa última parte de novo. Então, o amor conjugal não o amor conjugal como algo extraordinário e maravilhoso. Não. Isso constitui um erro, porque não aprofunda a análise. Aí olha a análise que ele dá do amor conjugal. O amor é uma tarefa... Gente, se puder, anota isso. Para o vídeo e anota. Coloca aqui. O amor é uma tarefa esforçada de melhora pessoal, durante o qual se burilam os seus defeitos próprios e os que afetam o outro cônjuge. Ah, olha o amor aí. Olha então, o amor aí. É o seguinte. O amor verdadeiro, eu vou burilar os meus defeitos, sobretudo os que afetam você. Então, porque nós somos duas pedras que estão se roçando durante o dia. E, portanto, se lapidando. Durante a vida, se lapidando. Se eu tenho pontas que te afetam, o amor verdadeiro é quando eu burilo esses meus defeitos e me domino. Então, teve um desentendimento, uma briga, domine-se. E aí ele continua. A pessoa imatura converte o outro num absoluto. Ah, porque você, pra mim, é absoluto. E eu não posso errar. Se eu errar... Acabou o meu amor. E aí aquilo que Santo Agostinho dizia, não existem dois amores. Não, se eu errar, acaba o seu amor. É isso. Ou vice-versa, porque você... Porque o outro não pode errar nunca, porque meu amor é para aquele perfeito que não tem defeito. E aí aquilo que Santo Agostinho dizia, e o Dr. Plínio citava muito. O amor, não existem dois amores. Só existe um amor. Ou é um amor de Deus elevado ao esquecimento de si mesmo, ou é o amor do outro por amor a mim mesmo. Então, no fundo, quando eu te considero um absoluto, no fundo eu quero que você me adore. E aí, quando a pessoa erra, esse amor acaba. Então, é um erro construir esse amor maravilhoso e absoluto. E ele conclui: costuma-se pagar caro por isso. Então, quem casa com esse amor, achando por que isso esse os amor casamentos é muito difícil ir pra frente, porque a pessoa casa com esse ideal de vida.
Que o amor é isso aqui, ó. Costumamos pagar caro por isso. É natural que ao longo do namoro exista um deslumbramento que impede de reparar na realidade. É natural e às vezes até bom, porque se a gente já descobrisse todos os efeitos, ninguém casava. Mas é natural que exista um certo deslumbramento. Fenômeno que Ortega y Gasset designou por doença da atenção. Então tem um certo equilíbrio, não reparar os defeitos. Tem que também tomar cuidado, tem que descobrir os defeitos. Não, tem que saber onde é feito outro. Você não vai descobrir tudo, realmente, porque você Impossível. disse, senão a gente não casa. Mas essa doença da atenção, isso aí... Olha só. Mas Importante. também é verdade que o difícil convívio diário coloca cada qual no seu lugar. Então, às vezes, você vê a pessoa, ela vai casar, às vezes, de modo certo, tem esse certo... Não vai conseguir ver todos os efeitos, é natural, até bom. Mas, se a pessoa casa achando que vai ser aquele negócio, fica tranquilo. O dia a dia vai pôr ela no lugar dela. Porque ele diz aqui, ó, cada qual no seu lugar. E depois, assim, lembra que um padre falou conosco? Que também é normal que venha esse deslumbramento e que certos sofrimentos você vai passar mesmo. Não tem como no casamento, porque faz parte. Você precisa passar, inclusive, para você amadurecer. Agora, nesse dia a dia, a verdade se aflora sem máscaras. E é à medida que se desenvolve a vida ordinária que vai aparecendo a imagem real. Então, como resolver os desentendimentos? Prática de virtude, amor a Deus e pedir a Nossa Senhora a graça de sempre ceder. O padre Luiz Francisco, que nos ajuda muito, nos dá muitas reuniões, uma vez ele disse, qual que é o modelo ideal de família? O modelo de ideal de família é a Sagrada Família, em que um estava o tempo todo preocupado em fazer a vontade de Deus. São José sempre preocupado em fazer a vontade de Nossa Senhora e Nossa Senhora preocupadíssima em fazer a vontade de São José. Para chegar nisso, a gente precisa passar por um caminho, porque a prática da virtude é a prática do dever de todos os dias. Não é você acordar e de repente você tá santo, não. Precisa passar por uma luta, por uma renúncia de si, abnegação, e isso dentro do casamento, por isso que a família é uma escola de santidade, porque no dia a dia é exatamente isso que você vai fazer. Você vai lapidando, o esposo e a esposa vão se lapidando e se transformando num brilhante para o céu. E aí, brigou. Houve um desentendimento, como o próprio subiu, simples. Peça perdão. Nunca durmam brigados. Às vezes no começo do casamento a gente ficava 1, 2 dias brigados, até que um padre disse, olha, casal que não, dorme... eu ficava com bico, lembra? Eu ficava assim, ó. Eu lembro. Sabe assim, ó. É. Ficava assim com um bico. Nossa, é feio, né? Horroroso. Casal que dorme brigado... Agora não, né? A gente briga, mas aí a gente já resolve ali o negócio. Casal que dorme brigado, dorme com o demônio no meio. Então, gente, quando um padre me disse... Não, quando o padre me disse... Tá longo o vídeo. Quando o padre me disse isso, eu ficava imaginando Satanás ali, ó. Sabia? No meio da gente. Porque às vezes a gente quer brigar ou quer falar e o marido dorme, né? Depois eu vou tratar disso. É horrível, horrível. Enfim, mas depois a gente fala. Não dá pra discutir relação 1h da manhã, não vamos brigar. Não, depois do demônio dormir no nosso meio, aí eu falei, gente, não vai dar. Aí eu ia e pegava a mãozinha dele, falava desculpa, assim, porque eu sou a que mais pede desculpa, mas... Então... Não, mas nessas horas, sim. Mas ele também, olha que ele é colérico, mas um padre aconselhou a ele, que é outro capítulo... daqui a pouco eu vi... Não, só isso. Mas que aconselhou a ele que depois de 10 minutos, porque ele é colérico, né? 10 minutos ele tinha que pedir perdão. Se estando com a razão, você tá com a razão, tá, gente? A gente, então não adianta. Nessa hora é ceder, pedir perdão. Se, infelizmente, o desentendimento descambou para briga e houve amor próprio, um vai ter que ceder. Ceda. O ideal é ceder antes, se não brigar. Se cedeu, peça perdão, vá a um padre, confesse-se e toque adiante. O vídeo já ficou muito longo, e quase meia hora. Compartilha, comenta, por favor, passe para os seus amigos. Se inscreva no canal. Se inscreva, chama os seus amigos para se inscreverem e cuide do seu tesouro, que é a sua família, tá bem? Santidade em família. Salve Maria. Salve Maria.